Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia. E esse vídeo de hoje, primeiro bem-vindo a você que está ao vivo, acompanhando a gente com a transmissão simultânea ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, no @Rádio FM 106.1. Ou você que vai acompanhar depois no replay, através de um dos nossos canais e que vai ter acesso a esse conteúdo hoje de excelência. Sabe aquele conteúdo aula, nossa entrevista aula? Hoje você vai estar aqui acompanhando uma dessas aulas do programa Em Sintonia, porque durante o mês de março, o Em Sintonia vai fazer uma série de entrevistas em homenagem às mulheres, falando sobre os diversos aspectos do universo feminino e com participações especiais de convidadas potentes, com temas relevantes para o desenvolvimento integral integrado das mulheres. E hoje o nosso assunto é saúde e bem-estar. Vamos falar sobre nutrição, alimentação e como a nutrição pode garantir saúde e bem-estar, já que nós estamos vivendo num período pós-festas também de epidemia da dengue e como a nutrição pode ajudar e qual é a referência que a nutrição tem no nosso sistema. Como é que a nossa nutrição, os alimentos, eles são metabolizados e são transformados em energia e em saúde. Com a palavra, as nossas professoras, mestras, aqui com a gente, é uma alegria muito grande. Ela já é conhecida nossa, a professora Neuza Miranda, professora, pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, com quem temos uma parceria de longo tempo, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e Saúde e também recebemos com muita honra hoje aqui uma convidada que a professora Neuza apresenta. Bem-vinda. Patrícia, é uma alegria, como sempre, é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez, com o Marquinhos aqui na produção, com essa equipe maravilhosa da Rádio Excelsior e os seus maravilhosos ouvintes, né? Os seus e as suas maravilhosas ouvintes, esse programa fantástico de prestação de serviço neste mês importante para todas nós, que é o mês que comemora, né, Patrícia, a mulher, nós mulheres. Então, e esse assunto realmente é muito importante, por isso eu tive a alegria também de convidar uma convidada especialíssima, gente, vocês vão amar a Lourdinha, professora Maria de Lourdes Nascimento, professora da UFBA, aposentada, mas ainda muito atuante, com uma grande contribuição, Patrícia, a área da hematologia, é uma especialista na área e ela entende muito do sistema imune, esse momento que a gente está vivendo com tantas doenças, viroses e infecções respiratórias e tudo mais que está acontecendo, inclusive pós-carnaval, né, Patrícia, que está afetando aí a saúde da população, não só a população infantil, criança, mas também adultos, muita gente doente. Então, nós temos aí uma grande contribuição e esperamos tirar as dúvidas dos nossos queridos ouvintes, né? Das nossas ouvintes. Fique à vontade. Exato. E essa entrevista-aula, ela acontece exatamente dessa forma. A nossa convidada vai fazer a sua explanação, ela vai falar, vai trazer esses dados, essas informações importantes a partir do trabalho, né, técnico, dos estudos, e nós aqui do estúdio, também você, através do comentário aí no chat do canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 99657-3998 ou 3114-3344, vai poder fazer perguntas, participe e interaja com a gente. Vamos então apresentar a nossa convidada, a professora doutora Maria de Lourdes, graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, ela é professora titular aposentada, também da UFBA, mestra em Educação, é também professora em cursos de especialização de interpretação de exames básicos hematológicos. Ela criou, implantou, gerenciou e respondeu tecnicamente pelo Laboratório de Anemias do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Federal da Bahia. É a nossa convidada de honra, abrindo o Março Mulher, aqui com a gente. Bem-vinda, Lourdinha. Muito prazer. Prazer nosso. Prazer é nosso. E vamos desvendar, então, aqui o nosso sangue. O que traz os exames, os indicadores, o que pode revelar um exame de sangue, além do que a gente pode ver. Diz que sangue é vida. Está tudo ali no sangue? Sim. Todos os órgãos do organismo, do fio do cabelo ao dedo do pé, Nossa. e necessita do sangue.
Quem é o sangue? O sangue é aquele, digamos assim, leva e traz. Quando é um leva e traz. Como? Tudo que a gente E entrega come, tudo também, né? Tá tudo lá no ele sangue. entrega e recebe, ele leva e traz também. Agora vamos ver onde é que ele joga o traz, onde é que ele larga. A urina e as fezes é o que ele jogou, não ele próprio, mas ele colocou no local, digamos assim, colocou no banheiro, no vaso sanitário, para ir Dispensou, não serve, vai. Mas foi ele. Quando a gente come e começa a mastigar, o que é que acontece? A mastigação já é quebrar em pedaços os alimentos para que eles possam ser aproveitados. Na medida que essa alimentação quebrada e já misturada com, digamos assim, com cuspe, que não é cuspe, é um líquido, aí vai passando pelo organismo, aí já vai passando através do sangue. O sangue é que é o carteiro, é quem é o avião, é quem é o que transporta, a depender do local, tudo o que a gente come ou bebe água. Na medida que vai passando pelo organismo, então, automaticamente, cada setor vai tirando o que é preciso. Tanto sim que quando chega o intestino é simplesmente o transporte. Cada um passa aqui, passa ali, passa acolá, vai passando pelo organismo todo, da boca ele vai descendo, e até o que vai até para cima também vai, porque quando cai no sangue, é porque o sangue vai circulando, entregando, o sangue entrega e o sangue recebe. Ele entrega na hora que o indivíduo fala, não, eu preciso dessa proteína aqui. O outro diz, eu preciso daquele outro ali. O outro, eu não quero mais isso assim, não. Então, isso tudo fica no sangue. O sangue, além, leva e traz. Quando o sangue passa pelo rim, o sangue, olha, joga fora. Eu não quero mais isso aqui, não. Isso aqui é para jogar fora. Aí vira urina. Quando o sangue passa pelo intestino, ao mesmo tempo que o sangue no intestino, o sangue está rico de 1000 substâncias. O fígado tira isso, o outro tira aquilo, cada um vai tirando, e ele também recebe. O sangue é um leve e traz. E aí, quando passa pelo intestino, vira as fezes, que é o que ele vai jogar fora. É mais ou menos desse jeito os alimentos, todos nossos. Gente, mais didático impossível, né? Se você não sabia como é que funcionava, agora assim, você já sabe. O sangue entregou tudo aqui, é um leve e traz, leve e traz, leve e traz. Mas aí, será que a gente tem ideia desse sangue leve e traz? A gente se dá conta, nesse nosso dia a dia, dessa importância do sangue, porque a gente se preocupa logo. Tem um problema no coração, ai meu Deus, meu coração. Tem um problema no cérebro, não quero ter nada. E a gente se preocupa com a qualidade do nosso sangue. Como é que a gente nutre, né, esse sangue? Você fala aí, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nosso corpo dá sinais do que a gente está precisando para a gente colocar lá no sangue e ele entregar? Porque ele vai entregar o que não tem? Como é, Lourdes? Ele vai entregar o que não tem se a gente não se alimentar. Pois é. Então, se não está no sangue, vai entregar como? Não entregar porque não recebeu a matéria-prima. Aí a matéria-prima é a comida, é o café, é até digamos assim, as bobagens que se come. Por isso que é importante ter uma qualidade saudável de alimentação, para poder o organismo poder tirar aquilo que ele precisa. E quando se come a mais do que é necessário, o organismo também sabe jogar fora. O problema é quando não se come com coisas necessárias. Aí que diz assim, a pessoa fala, eu estou ótima, estou bem alimentada, porque eu acordei, acordo cedo, bato logo no feijão, né, Marquinhos? Já como não sei o que, então meu sangue bom, sangue tá forte, meu sangue tá potente, tá com sustância. É assim mesmo? A tal sustância que o povo diz é o indivíduo que come frutas, verduras, carne, ele tem que comer uma variedade de coisas. Não basta só comer uma coisa só comer aquilo, não. Se o indivíduo vive só, digamos assim, de farinha e água, ele não tem a tal da sustância. Não tem, não. Não tem. Pronto. Não é isso, professora Neuza, aqui fazendo essa ponte aqui. Isso. Então, o sangue não vai entregar aquilo que não tem. Exatamente. E de onde é que o sangue tira coisa para entregar, professora Neuza? Olha, nós temos vários alimentos, como bem Lourdinha lembrou, que a chave é a alimentação. O bom sangue, o que faz o bom sangue? A pessoa tem sangue bom. A pessoa fala a história do sangue bom, né, gente? O sangue bom, o que explica o sangue bom? É a alimentação boa, uma nutrição boa, bastante água. E a gente tem que beber bastante água, não é verdade? Então, claro, sem excessos. Nada em excesso serve. É aquela velha história, né? Tudo que é demais, sobra. Então, tudo é equilibrado, gente. A alimentação,
como Lourdinha falou, uma alimentação variada, equilibrada, um pouco de tudo, né? A gente não deve comer só um tipo de alimento, um tipo de nutriente, né? Essa história do low carb, né? Hoje se fala muito, jejum intermitente, low carb, etc. São, na verdade, modismos que não funciona para todo mundo e nem funciona todo o tempo e pode causar, inclusive, transtornos. A pessoa pode desenvolver os chamados transtornos alimentares, desenvolver uma anorexia, aquela pessoa que simplesmente vai deixando de comer, ela tem um transtorno corporal, ela se vê, às vezes, gorda sem estar, e ela acha que precisa diminuir mais, até que aquilo vira doença, Patrícia. Então, também pode causar compulsão, aquela pessoa que come, que vai cada vez come menos, aí de repente o organismo dela começa a pedir alimentos, e aí ela termina comendo de uma vez, muito rapidamente, muita coisa, naquela voracidade, e de repente ela põe isso para fora, né? Muitas vezes ela joga para fora essa comida utilizando laxantes ou usando estratégias como o próprio vômito e tal. É é uma doença, na verdade, né? A compulsão. E aí é um perigo. Então, a chave é o equilíbrio. O equilíbrio. E aí, em todas as fases, não é, Lourdinha? Se a gente vai se constituir, esse sangue vai ser esse leve trás, que vimos aí na primeira fala. Então, essa preocupação com essa nutrição desde o início, desde a primeira fase da vida, até hoje nós estamos vivendo mais, estamos falando de longevidade, pessoas longevas, mas é viver mais com qualidade. Então, para ter esse sangue bom, que a gente brinca e diz, fulano é sangue bom, mas como que eu vejo se esse sangue realmente está bom, para que ele possa levar os nutrientes. Para quê, gente? Para nosso sistema, nosso organismo funcionar. Não é isso, Lourdinha? É isso, porque se o sangue não está bom, com a nutrição adequada, aí vem a baixa imunidade e as consequentes doenças que nós estamos enfrentando. Exato. Então, o que ela está se referindo como baixa imunidade, o que é que vem a ser imunidade? Imunidade deixa eu ver, é mais ou menos como o organismo nosso, em condições normais, deve estar sempre pronto para a briga, ou seja, para expulsar aquilo que é errado, fazer a seleção depois que se alimenta. Mas até aqueles elementos que vão fazer a briga, que vai botar para fora o que não presta, isso, para ele também funcionar, ele depende da alimentação. Que são as células estão no sangue. Então, é esse sangue. As células do sangue, que vai selecionar. Isso fica, isso não fica. Isso fica, mas está demais. Vamos supor, se eu ficar só comendo açúcar, dando um exemplo, assim, bem geral. Não, de açúcar você só precisa X, o resto vai sair. Então, é isso. Por isso a gente tem que beber água, uma quantidade mínima de água, por isso a gente tem que comer não só um determinado tipo de coisa. Quem bem sabe, quem bem conhece isso, a nosso colega nutricionista. Mas ele tem que comer variado. Então, essa variação de alimentos é que vai dar essa qualidade. Então, é preciso que esse sangue ele esteja nutrido, esse sangue bom que falamos, para garantir, e esse organismo ele seja preparado para enfrentar, porque vem os ataques externos. E internamente também a gente tem, né, nosso sistema imunológico pode baixar, às vezes até por uma questão de estresse, questões emocionais, baixa a nossa imunidade, e hoje estamos vulneráveis a uma série de situações. E como é que você está internamente nutrido para fazer todo esse metabolismo funcionar? Agora, quando a gente fala de sangue, a gente fala também dos componentes desse sangue. E a alimentação, dá uma aula aí para a gente vamos lá. sobre isso. E são os componentes do sangue. O sangue tem uma parte líquida e tem uma parte de célula. Quem são as células do sangue? Tem uma célula, que é a célula vermelha, que cientificamente o nome dela é hemácia, ela é responsável, cada célula do sangue tem uma profissão. É especialista, cada célula... Uma não faz o trabalho da outra. Não. Ninguém... Todas se cooperam. Olha. Mesmo quando todas tenham a mesma substância, uma das mesmas substâncias, mas não significa que aquela substância que está... Quem são as células do sangue? Hemácia, leucócito e plaqueta. Ou seja, são os trabalhadores do sangue. Bom, mesmo, por exemplo, vou dar exemplo do ferro.
mesmo que o ferro esteja presente na hemácia, esteja presente no leucócito, na plaqueta, mas a posição dele não é idêntica nas 3 células. Aqui ele é usado para comer não sei o quê, no outro é usado no hemácia. Então, e assim são as outras, que são as substâncias que constroem as células do sangue. Proteínas, açúcar e outras substâncias, porque tem algumas substâncias que às vezes é específica para as células daquele sangue. No meu caso, eu vi mais as células só do sangue, e não dos outros tecidos. Porque se todas as substâncias ficassem do mesmo jeito, nós não queríamos tanta diversidade de órgãos. A cara do fígado não é igual à cara do estômago, não é igual à cara do rim, mas são constituídos também de proteínas, de todas as mesmas substâncias, arrumados de outro modo, para constituir aquele. Não só que dá a anatomia do órgão, assim como aquela arrumação dá a função, dá o trabalho daquele órgão. Porque o que o rim faz não é o mesmo que o fígado faz, não é o mesmo que o coração faz, não é o mesmo que o cérebro faz. E outra coisa, o cérebro é aquele mandão, é aquele cara que está lá em cima com elementos... General de tudo, só dando ordem. Ele não é bem um general, ele é um controlador. A gente pensa, para pensar, a gente gasta a substância. Ele foi feito para mandar e para ter elementos dando ordem cá embaixo. Olha, sacuda aqui, olha, construa mais isso, construiu demais para isso, tudo é da rede do sistema nervoso. Agora me diga, aquela pessoa que fica mais letárgica, que acorda sem energia, parece que, ai, gente, estou sem ânimo, não consigo fazer nada, ai, esse calor, isso e aquilo, às vezes pode ser falta de nutrientes, esse sangue não está entregando. Tem isso também, quando a gente não tem algumas deficiências nutricionais, a alteração nessa nossa qualidade energética, metabólica, eu penso menos, eu não tenho memória, eu não acho, eu fico cansado. Lógico. Como é isso, professor? Lógico. Se o indivíduo se alimenta mal, ou seja, não entra nutrientes necessários, e um determinado nutriente, ou uns nutrientes, são necessários para o cérebro, será que as células do cérebro, quando são substituídas, elas vão... Não. Elas vão ser já substituídas com a qualidade inferior. Então, isso vai fazer o que? Na hora que a gente precisa de pensar, mas pensa com preguiça, esquecendo. Por isso, porque a qualidade daquelas células que exercem aquela função não está sendo boa. Não está sendo bem feito. Então, isso a gente tem... Isso é que gera as doenças. Pois é, da onde é que surge a doença? Às vezes tem sim aquela doença hereditária, que aí é outra questão. Tem pessoa que diz, eu já trouxe um gene para alergia. Aí também tem pessoa que vai desenvolver, né, professora Neuza, aquelas intolerâncias, eu tenho intolerância à lactose, não posso comer isso e aquilo, depois a gente vai ver por que isso acontece. Mas aí só fazendo parênteses, tá? Então são duas coisas que andam juntas, mas são diferentes. Uma coisa é a herança, e a outra coisa é o que adquire. A herança significa o seguinte, que o indivíduo herdou a tendência para ter determinadas coisas. Se o indivíduo se alimenta bem, esta tendência pode aparecer, mas vai custar. Custar significa numa idade mais avançada, porque a alimentação vai ajudar a que ele... E se o indivíduo já não se alimenta muito bem, esta herança vai aparecer mais cedo, ou mais jovem. Então, mais uma vez, a gente vê a importância da alimentação. Então, não venha botar na culpa porque foi de família, porque meu pai teve isso, minha avó teve isso, eu também vou ter isso. Você pode quebrar esse ciclo, porque você tem escolhas e você escuta o Sintonia, nosso papo aqui está orientado e pode mudar. Então, tem sim um fator genético, hereditário, de herança, mas que pode ter ali, né, já reservado, mas vai ser o seu hábito. Não é isso ele que vai retardar. A boa alimentação vai retardar o aparecimento daquilo. E a gente está retardando ou está impulsionando mais? Além de retardar o aparecimento das doenças, vai retardar, inclusive, já tem estudos comprovando, o envelhecimento. Exatamente. A alimentação, ela é responsável pela
todo o equilíbrio do organismo, como bem Lourdinha colocou e descreveu Exatamente. muito bem. Isso. Todo o equilíbrio, desde o funcionamento do cérebro, Isso. do sistema nervoso, Isso. dos órgãos envolvidos com os processos do metabolismo, excreção, locomoção, tudo a responsabilidade é a alimentação. A base da nossa vida é alimento, o bom alimento, o alimento saudável. E já está comprovado que populações, Patrícia, tem estudos comprovando científicos que populações que têm uma dieta mais à base, não totalmente vegetariana, veja bem, mas incluindo vegetais, ou seja, alimentos minimamente processados, alimentos mais vegetais. A gente descasca mais embalamento, Sim. tá? Então, alimentos minimamente processados. Já está comprovado. Em média, vivem essa população que tem uma alimentação mais com base nos vegetais, Sim. vive 13 anos mais. Veja só. 13 anos mais. O quanto a gente pode retardar, manter a nossa vida mais longa, mais longeva, com qualidade, e como aparece doença, tem aí as síndromes metabólicas, a gente está também, a gente falou de Covid, mas tem aí o diabetes, a obesidade, inclusive doenças infantil, cardiovasculares, hipertensão, e tudo isso está lá na alimentação. O próprio câncer. Pois é, e está no sangue. Estão gostando? E você deve estar se perguntando aí, e eu, o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que está a minha escolha? Como é que está o meu sangue? Eu tenho olhado para isso? Eu posso mudar? Daqui a pouco, principalmente nós, mulheres, que temos uma vida bem mais agitada, com bem mais demanda, Márcio Mulher, daqui a pouco a gente entrega para você. Estamos de volta e o programa continuou aqui nos bastidores durante o intervalo comercial, o segundo bloco do nosso Papo Sintonia, na nossa entrevista aula. Sempre uma vez no mês estamos juntos com você aqui, trazendo dicas, informações e orientações para você viver mais e melhor, com escolhas assertivas, sobretudo em relação à sua nutrição e alimentação. Estamos com duas professoras aqui falando sobre esse tema, a professora Maria de Lourdes e também a professora Neuza Miranda. E agora a gente quer saber o que o exame de sangue pode revelar, a importância de estar sempre verificando no nosso check-up, e mais, por que doenças como anemia aparecem, qual a relação que isso tem com a nossa nutrição. E ainda também, são várias coisas, mas ainda nesse bloco, além de falar sobre as doenças que aparecem em relação à nutrição do sangue, como pode melhorar, como a nossa alimentação pode ajudar a nossa saúde, sobretudo a saúde feminina. Professoras Lourdinha e Neuza. Bom, em relação ao sangue dos dois sexos, existe uma diferença, não na qualidade, composição. A diferença entre o homem e a mulher, principalmente a mulher principalmente da adolescência para lá. Porque a mulher é equipada para gestar, para parir. Ora, não sei se já repararam, acho que sim. Quando uma mulher tem um parto natural, ela perde uma quantidade de sangue razoável e em maternidade pública é comum a gente ver ela levantar, se arrastando, mas vai lá, ver o que é que a colega que está na outra cama precisa. É o caso de pensar, gente, essa mulher perdeu esse sangue todo, aí está aí, por quê? Porque o organismo da mulher repõe mais rápido, já é preparado. É isso que é a menstruação feminina. Todo mês ela perde um pouco, é como se ela estivesse sendo treinada a repor. Então, a mulher entrar em choque por sangue, por hemorragia, vai demorar muito mais, ou seja, vai perder muito mais do que um homem. Um homem, com menor quantidade, ele pode entrar em choque. E a mulher não, porque o organismo dela já é treinado a repor, a colocar de novo. Todo mês na regra. Então, ela pare, um parto natural, ela perde uma quantidade de sangue, se levanta dali, no outro dia ela está faceira na dela, fazendo tudo. Não, porque não é o organismo. Agora, as questões preparado. vasculares, já que tem isso, a mulher sofre mais pressão, ela tem mais problema de circulação, por conta disso, ou por conta desse sistema, é melhor também, o nosso sistema vascular? Não, ela não tem, ela tem a circulação, que isso aí é a anatomia da Sim. espécie humana.
Ela tem a mesma circulação que o homem. Eu estou dizendo só que a mulher repõe mais rápido. Sim. Falando agora dessa nutrição e da qualidade. A mulher repõe mais rápido, tem essa energia, mas a mulher também gasta mais energia. Gasta muito mais. Nós estamos, às vezes, tripla jornada. Verdade. Na jornada doméstica, na criação dos filhos, a mulher está sendo cada vez mais convidada a ser poderosa, a se empoderar, e isso tem um desgaste energético muito grande, né? E a nossa alimentação, e aí as duas, né, podendo falar, trazendo o nosso tema tópico de hoje, como podemos ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde melhor, em época, sobretudo, de viroses, o que comer e como viver mais melhor. Patrícia, veja bem, eu tenho vindo aqui, tenho insistido e tenho batido na tecla mesmo, vamos dizer assim, né? De que, infelizmente, a qualidade da alimentação do povo brasileiro, tá? Não só do sexo feminino, da mulher, mas também do povo brasileiro em geral. Isso vale para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Infelizmente, a qualidade da alimentação vem caindo ao longo dos anos, porque entrou no mercado, vamos dizer assim, tá? Alimentos, os chamados alimentos processados e ultraprocessados. O que é isso, né? Eu não estou xingando ninguém. São aqueles alimentos que passaram por processo de industrialização que retirou muitos nutrientes, tá? Então, principalmente o quê? Fibras, vitaminas e minerais. E acrescentou açúcar, gordura e sal, certo? Estou acompanhando um familiar que está doente, hospitalizado aqui num hospital da cidade de Salvador, e um hospital importante aqui de Salvador, que atende muita população e tal, rede pública, inclusive, etc. E eu pude observar na sala, enquanto aguardava para fazer a visita a este familiar, eu pude observar na sala onde as pessoas chegam para esperar ser atendidas, mães com crianças, e pude observar o tipo de lanche que estava sendo ofertado a essas crianças. Crianças que estavam adoecidas, ou mesmo o irmão da criança que estava adoecida, e a mãe estava ofertando pacotes todo mundo sabe o que eu vou falar, aqueles pacotes de salgadinhos que quando a gente abre, faz aquela zoada e bota na boca, fica creque, 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 todo mundo sabe o que é. Aqueles salgadinhos que a gente não chama como alimento. Aquilo é chamado de produto alimentício. É um produto à base de milho, acrescido de diversos aditivos alimentares, gordura e sal, para dar aquele sabor apetitoso. E, inclusive, contendo realçador de sabor, porque aquilo faz com que a criança tenha vontade de comer cada vez mais, ela fica viciada naquilo. Aquele é um aditivo, chama realçador de sabor, que faz com que a pessoa tenha mais vontade cada vez mais de comer aqueles pacotes. Acrescido a isso, os tais dos refrigerantes. Tá? Então, as pessoas estão substituindo suco de fruta natural, como era algumas décadas atrás, todo mundo tomava suco de fruta natural. Aí depois começaram o suco de fruta industrializado. Evoluiu para polpa de fruta, que é um pouco melhor, né? Mas hoje as pessoas estão substituindo o suco de fruta pelo refrigerante, que foi uma verdadeira tragédia, Patrícia, porque as pesquisas mostram que o consumo de bebidas adoçadas com açúcar, tipo refrigerantes e sucos de fruta industrializado, inclusive aquele de caixinha, estão relacionados a várias doenças. Por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Então, é claro, isso gerou comodidade para a mulher. Claro, a mulher hoje está no mercado de trabalho, ela trabalha e tal, muitas vezes ela não tem tempo, aquele corre-corre. Talvez seja mais fácil para essa mulher comprar ali no mercadinho, no fim de linha, no mercado onde mora, no bairro, comprar um pacote de salgadinho e uma caixinha daquela ou aquela bomboninha de refrigerante ou de suco industrializado e dá para a criança levar para a escola ou para dar no lanche da tarde. Só que esse alimento muito rico em açúcar, né,
e esses aditivos alimentares geram dependência e provocam obesidade. Hoje, a obesidade é uma verdadeira epidemia. Nós estamos vivendo hoje uma epidemia de obesidade, inclusive infantil, e também a mulher, né, infelizmente. Pois é. Bem, o que é que poderia fazer para mudar isso? É aquela velha história. Vamos comer mais como nossos avós comiam. Essa é a saída. Esta é a saída para nós. A gente quer evitar doença, inclusive as doenças que o bem mencionou, as doenças do sangue, anemia e doenças do sistema imunológico, que traz virose. Vamos voltar a nos alimentar como nossos avós comiam. Como é que nossos avós comiam? A gente pode perguntar a uma avó, como que era a alimentação, minha avó? Que a senhora comia? Basicamente, a alimentação era verdura, fruta, arroz, feijão e um pedacinho de carne. Essa era a alimentação dos nossos avós. E o que é que era o café da manhã? Era uma banana da terra cozida, era uma aipim, era um inhame, era um frutapão, era uma batata doce, era um cuscuz, certo? Uma vez na semana, e olha lá, um bolo, que era um bolo feito em casa, não é um bolo industrializado feito de caixinha, era aquele bolo feito em casa, bolo de laranja, né? Bolo de limão, então, aquele bolo que realmente era nutritivo, o leite, era um leite de boa ovo, o ovo de quintal de boa qualidade. Então, infelizmente, a qualidade da nossa alimentação explica, Patrícia, aquilo que você mencionou logo no início do programa. Por que tantas doenças estão acontecendo? Acabou o carnaval, os hospitais estão lotados. Eu vi isso. Viroses, infecções. 3 dias acompanhando um familiar, um sobrinho pequenininho que está hospitalizado. 3 dias. Gente, a emergência lotada, pessoas desesperadas, crianças doentes, gritando de doido. Então, assim, a situação é realmente grave. O que é que explica isso? Sem dúvida, a alimentação. A alimentação, a qualidade da alimentação, infelizmente, está explicando essa situação que a gente está vivendo hoje, que é uma calamidade. E aí vem as perguntas, de onde tem surgido, né, Lurdinha, essas doenças. Claro que o Brasil votou ao mapa da fome, a gente tem uma deficiência nutricional histórica no país, não é igual em todas as regiões, mas em todas as regiões também a gente tem nutrientes, tem possibilidades ali perto, na nossa própria horta em casa, a gente tem uma variedade de alimentos tão grande. Aqui no Nordeste, a gente tem tanta coisa potente, frutas maravilhosas para fazer posição. E aí a gente fala, porque essa deficiência, Lurdinha, que você traz para a gente, na qualidade dos alimentos, ou na quantidade que está sendo ingerido, tanto para mais quanto para menos, vai impactar nas doenças. Anemia, infecções, reações alérgicas, formação de coágulo, manchas, e a gente diz dengue, gripe, tudo isso está no sangue. Tá. Aqui eu quero lembrar algumas coisas que minha colega colocou. Uma é a história da virose. Virose parece, às vezes, uma palavra assim, tão vulgar. Já tem, estou com virose. Gente, virose, quem é um vírus? Um vírus é um bichinho, digamos assim, entre aspas, que, na realidade, quando ele entra no organismo da gente, ele, na realidade, ele não sabe processar o que ele precisa para sobreviver. Ele entra numa célula da gente, geralmente a célula de defesa, e faz agora aquela célula trabalhar sobre a ordem dele. Então, por isso, virose é muito sério. Sabe? Não, quer viver e se aproveita. Ele não sabe processar o que ele precisa. Ele usa as nossas células, é como se ele desse uma ordem. Agora você vai trabalhar sobre o meu domínio. Então, o que acontece na virose? Digamos assim, a célula de defesa da gente são os leucócitos. Os leucócitos, eles passam a sofrer a ordem do vírus, significando que a gente vai ter menos leucócitos trabalhando para a gente. Então, virose é uma coisa séria. Porque outras doenças não são viroses, não, é aquele outro bicho de fora, por exemplo, a verminose. É um outro bicho de fora que veio e entrou, mas a gente, para eliminar, mata o bicho. Tirou ele, acabou que o nosso organismo de defesa está lá tentando defender.
mas ele é outro. Agora, é diferente, porque na virose nós não podemos matar as nossas próprias células de defesa. Isso é que é virose. Pense aí, gente, gostando. Essa água agora ninguém mais vai Não, esquecer. a gente Está tem lá que dentro mandando na sua célula. Não, Marquinhos. ele passa a E mandar. toma mandando em tudo, e sua célula ali E fica sob trabalhando. comando. Agora, Exato. se o vírus, essa coisa microscópica, É que tem essa inteligência de fazer isso, a gente pode também ser inteligente e driblar isso, não, professora? E fazer o contrário. O que a gente não pode fazer? Geralmente tem as medicações que chamam-se antivírus. E fora do antivírus, tem as campanhas fazendo com que não deixe ele se desenvolver. Por exemplo, atualmente que está, diz que volta, não volta, como é que está, não está, não deixe água empoçada, porque ele tem o vírus, tem uma etapa, determinados vírus, que ele se desenvolve na água. Então, se a gente tira a água empoçada, se a gente tira isso, tira aquilo, já não vai ter cura. Se a gente se alimenta bem, se a gente alimenta certas substâncias tóxicas, nocivas, que vai agredir mais ainda. Aí a gente pode falar, né, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo. A gente precisa dar atividade. Aí todo só ando doente. Atividade. Como é que você está, fulana? Tô mal, só andando para médico. Ou para médico de mãe, tá com a dor nisso, com a fase do condor, com dor disso, com dor daquilo, cheia de dor, cheia de medicamento. Por quê, gente? O que é que a gente está fazendo para ajudar a nossa célula, pelo amor de Deus? Então, é possível. A alimentação bem importante. Muito importante. Sangue bom, sangue nutrido. E nutrição é diferente de comer muito. É comer bem. Vamos tirar essa cultura, porque a cultura, inclusive, nordestina é comer muito. Até encher o bucho. Comeu bem, não. Não tô Um monte de farinha. Ainda pesa. Se sentir a barriga pesou, quando eu comi. Aqui tá olhando a gente, não sei o que ele está pensando ali, e você aí de casa. Gente, é isso. Essa aula que a gente está aqui falando de uma forma simples, popular, mas para que as pessoas entendam, está nas nossas mãos virar essa chave. Tanta doença não é possível. O Brasil no ranking de doenças, as pessoas adoecendo, os hospitais lotados, a UPA lotada. Passou uma fase do carnaval, está todo mundo lotado. Os hospitais lotados, por quê? Porque o vírus achou espaço. Achou espaço. Seres humanos com imunidade baixa, com alimentação deficiente. Porque a alimentação não foi no carnaval, não. Foi lá de trás. Já se alimentando. O sangue não estava bom. Patrícia, E aí, a gente quer curtir, brincar o carnaval, é maravilhoso. Ninguém é contra. Não é isso que a gente está falando, nem eu, nem no dia. O que a gente está reforçando aqui é que a gente, durante o ano todo, procure reforçar a alimentação, a hidratação adequada, beber bastante água. Nosso corpo é 70% líquido. O sangue, a Lurdinha está falando do sangue. 70% do nosso corpo é água. Então, a gente precisa beber água, precisa hidratar, mas água de boa qualidade. Exato. Não é água com refrigerante cheio de açúcar, ou suco industrializado cheio de açúcar, não é isso. Se eu falar em água, a gente tem a nossa água de coco, que a gente sempre lembra aqui, no Nordeste, maravilhoso. Isso. Gente, a gente queria estender essa aula, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero só para as considerações finais, vou terminar com o dia, deixando aí as suas dicas, né, a sua mensagem. Aqui nós falamos tanto da comida da vovó, da orientação da vovó. A gente tem ouvido tantos seguidores, seguindo youtubers, seguindo tanta gente. Vamos ouvir aqui a sabedoria ancestral, inclusive, dessa fonte aqui, de que conhece a vida, que não só estuda, mas, acima de tudo, traz essa sabedoria do si. Mas antes, com a professora Neuza, teve uma pergunta da Eliette, beijo para você, Eliette. Ela disse o seguinte: fale rapidamente sobre o que é a dieta low carb. Vale a pena seguir essas dietas e tantas outras que têm aparecido? Não. Suas considerações finais respondendo a Eliette. São dietas muito especiais que podem ser feitas, sim, mas sob orientação do profissional especializado, principalmente nutricionista, que está capacitado para orientar esse tipo de dieta. Nada de fazer receitinha da internet, porque a gente não sabe se o nosso organismo, o nosso sangue, né, Lulinha, está em condições de fazer esse tipo de dieta, muito restrita. Bom, então Neuza volta sempre, está aqui sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Obrigada por hoje. A gente encerra com a nossa convidada especial, a professora doutora Maria de Lourdes. Lourdinha, já é querida nossa da casa. Quais são suas orientações, sua dica? Falando agora para a mãe, para o pai, para o adolescente, para o jovem, para a criança, para o vovô, para a vovó, para as mulheres também, já que estamos no Março Mulher.
O que você diria para que a gente possa virar essa página, ter uma sociedade mais saudável, longeva e com saúde? Bom, no caso, especificamente da mulher, procurar se instruir mais sobre quem são os alimentos. E, em vez de ficar dando esses alimentos artificiais, como minha colega colocou, entre dar um alimento artificial e dar uma fruta a uma criança, é muito mais importante a fruta do que ficar dando. Amanhã ou depois pode existir uma banana artificial. Aí, na prática, eu já compro ela aqui e direto que eu gosto de banana. Então, principalmente em criança. Porque a criança tem outra coisa diferente do adulto. A criança, ela tem que fabricar as coisas, ter células para se manter e célula para crescer. Se ela tem célula, significa que ela ainda tem que duplicar. Então, se nessa fase ela não teve alimento que preste para isso, cresceu, mas não ficou à altura que foi, o fígado já não desenvolveu muito bem, isso, então começa a surgir depois os desnutridos, aquelas pessoas de baixa estatura, mais magras, e isso depois de que ficou adulto, estabilizou, não volta mais atrás. Ninguém vai fazer um indivíduo que ficou pequeno, porque não teve alimentação direita, depois de que agora você vai comer, agora eu tenho dinheiro, eu tenho condição de poder comer tudo, não vai crescer para ele que era, não. Então, e geralmente, como toda criança, é a mãe quem cuida, ou a mãe, ou alguém que é madrasta, não importa, mas é o adulto que cuida, por favor, cuida muito bem e observa o tipo de alimento que está dando a criança em fase de crescimento. Vai significar colégio também, porque de aprender, porque o cérebro também precisa. Então, é um menino que não gosta de estudo, ele não tem jeito, ele não tem vocação, não é bem isso, não. Ele não vai ter interesse, porque ele é sempre desnutrido. Então, por favor, alimento é muito importante, a qualidade é importante para todo mundo, e principalmente as crianças em fase de crescimento. E aí os nossos idosos também cuidar da alimentação. Também. Né? Acontece que uma pessoa bem alimentada vai viver mais anos. E de boa qualidade. E viver mais anos e de melhor qualidade de vida, que é o que você fala sempre. Viver né? mais melhor qualidade. e melhor. Sem queixa, a vida está aí para a gente desfrutar. Exatamente. Olha, foi uma honra receber vocês aqui. Vou dar um beijo aqui para a Sônia Barbosa, que está aqui no YouTube interagindo com a gente. Valdelice, bom dia, Patrícia, bom dia. Que entrevistadas maravilhosas, que assunto, como seria bom se as pessoas tomassem consciência e mudassem. É o que a gente gostaria, né, Valdelice? Mas a gente está aqui fazendo nosso papel, convidando as pessoas, primeiro, a conhecerem, se instruírem de uma forma básica, simples, saber o que é, sem ir lá para o Dr. Google, aqui ouvindo de uma fonte de estudo, de pesquisa, que quer ajudar você. Agora, consciência, aí é de cada um, de expandir sua consciência e fazer as melhores escolhas. Infelizmente, a gente não tem o poder de fazer você que está em casa, que ouviu essa entrevista, mudar. Mas a gente deixa aqui o convite. Mude, ainda é tempo. Vamos viver uma vida com mais saúde e bem-estar e ajudar as nossas células a fazer o trabalho delas. Isso. Muito obrigada, professora Lurdinha, professora Neuza, beijo grande. Obrigada a toda a nossa equipe. Marquinhos Santiago aqui na técnica. Essa foi mais uma aula para que você possa ter saúde e bem-estar, nosso compromisso com a vida sempre. Sintonia de hoje fica por aqui.